Muito mais do que um lindo e abençoado dia eu desejo para todos vocês, meus queridos. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Cristo Jesus e que as consolações do Santo Espírito seja com todos. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Gratidão a todos os mais de 1.350 inscritos aqui do canal. Que Deus abençoe a todos por também compartilharem a oração da manhã abençoando vidas. Toda vez que você faz isso, você está colaborando para que vidas sejam edificadas. E o meu desejo é poder edificar o maior número de pessoas possível. E você pode me ajudar compartilhando com alguém a oração da manhã lá no finalzinho, tá bom? O tema da nossa oração da manhã de hoje é Fuja da Amargura. E eu quero lembrá-lo que nós estamos aplicando todos esses temas às questões familiares. Antes de prosseguirmos, aquele pedido especial, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber todas as notificações, registre aqui embaixo o seu comentário e lá no final compartilhe com alguém. O nosso texto devocional de hoje é o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 15. Aqui está registrado o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Palavra poderosa que nos ensina muitas coisas. A palavra de Deus, nesse momento, ela nos faz um pedido muito especial. Nós precisamos tomar cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. E uma das formas de se excluir da graça de Deus é não exercendo o perdão e a graça do perdoar. Interessante que o texto continua dizendo o seguinte, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Bom, a gente precisa entender que tristezas, dificuldades, como a ira, como a raiva, nós vamos poder sentir em algum momento. Há pessoas que têm esses sentimentos de forma muito regular e isso é um grande problema. Grande problema porque isso pode fazer com que se estabeleça uma raiz de amargura. E quando ela se estabelece, brota então por conta dela, segundo o texto, a perturbação. E pior ainda, quando alguém está com o coração amargurado, ele vai querer contaminar os outros. E isso às vezes acontece dentro do convívio de uma família. Basta um cônjuge estar irritado com o outro, e se ele não souber administrar muito bem isso, ele vai querer trazer, por exemplo, os seus filhos para o seu lado. É por isso que dentro de uma casa, às vezes, acontecem separações. Enquanto em nós não houver disposição para perdoar, continuaremos a amargar a dor da ofensa sofrida. Então, se existe uma chave para que a raiz de amargura não se estabeleça no seio de uma família, é o perdão. Não existe outro caminho. Muitos, infelizmente, vivem em constantes dores de parto porque decidiram carregar a ofensa sofrida como se fosse um troféu a ser exposto o tempo todo. Isso é trágico. Algumas pessoas não conseguem romper nas suas vidas pessoais por duas razões ligadas ao perdão. Primeiro, porque falta o perdão em si mesmo. Ele não consegue aceitar as suas fragilidades e nem mesmo os seus erros, sendo que Deus, lá dos céus, olha e deseja estender o perdão. Então, quando alguém não consegue
entender que a graça de Deus está disponível para si, muito provavelmente vai ser difícil ele estender essa graça que não é recebida por ele para a vida de alguém. Segundo, porque a mente de algumas pessoas estão ocupadas demais para perceberem a graça de Deus. Lamentável. Lewis Smith disse o seguinte: perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Eu vou ler novamente essa frase porque ela é muito poderosa, muito forte. Diz o seguinte: perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. O amargor da falta de perdão gera algumas coisas. Primeiro, ansiedade. Depois, insegurança. Depois, complicações mentais, emocionais e até mesmo físicas. Tem gente que fica doente porque está vivendo na amargura da falta de perdão. E por último, o amargor da falta do perdão gera portas abertas para que o inimigo atue sobre o coração e a vida da pessoa. E isso é muito sério. Que Deus nos guarde e nos livre, segundo o texto, de toda raiz de amargura nos nossos corações. Amém? Vem comigo nessa oração, nesse momento, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, faça o Senhor cair por terra toda raiz de amargura sobre as nossas vidas, tanto na nossa vida familiar quanto na nossa vida secular, no dia a dia. Nós reconhecemos a Tua graça e bem sabemos que se não for o Senhor a ter misericórdia de nós, a nos ajudar, a nos incentivar, a nos corrigir, a nos alinhar, nós vamos perecer. Nós possamos seguir o exemplo do Teu Filho, que de forma tão amorosa nos deu vida para que o perdão fosse possível a nós. Que a exemplo do Teu Filho possamos entender que perdoar dói, mas que é necessário decidirmos por trilhar esse caminho, porque ele trará a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Sim, Pai, perdoa-nos dos nossos pecados e nos ajuda a trilharmos o caminho do Teu coração. Fortalece o nosso coração, principalmente naquelas situações mais delicadas, aquelas ofensas mais graves que sofremos. Nos dá um coração perdoador. E se nós falharmos com alguém, nos ajude a pedir perdão, porque se uma raiz de amargura for estabelecida no coração de alguém, a partir das nossas orações, isso é muito triste. Confiamos em Ti e oramos na certeza da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima oração da manhã.